Estamos de volta no Arena Esportiva. O assunto é o basquete e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Antes da gente entrar no tema da seleção brasileira, eu só queria falar mais um pouquinho sobre a escola, aluno e também o fomento de novos atletas. Eu não consigo ver a educação nesse país sem passar pela cultura, sem passar pelo esporte. Só que para isso você tem que ter escolas efetivamente voltadas para isso, que é o projeto de escola de horário integral. Você pegar a criança no primeiro grau, no segundo grau e deixá-la o dia inteiro na escola, não só tendo as atividades lúdicas, atividades de educação propriamente dito, mas dando a ela o treinamento básico esportivo e cultural. Aula de dança, aula de música, aula de futebol, aula de basquete, aula de vôlei, aula de natação. Para isso você tem que retomar os projetos de horário integral. E aí, para isso, o slogan do presidente do governo federal não pode ser só slogan, pátria educadora. Tem que ser uma pátria efetivamente educadora, fomentando a escola de horário integral. Aí você foge, você vai dar aos clubes o atleta já trabalhado para aquela modalidade. Isso é o que se vê no mundo inteiro, né, Alexis? É o que se vê nos Estados Unidos, é o que se vê no primeiro mundo, né? E se o deputado me permite, até acrescentando um detalhe, há pouco tempo a gente teve o Arnold Schwarzenegger promovendo um evento aqui no Brasil, com o Arnold Classic, e ele, na época que era governador da Califórnia, o que ele fez? Acabou esse negócio que o pai é o provedor, a mãe fica em casa cuidando dos filhos, leva para a escola, leva para o inglês, leva para o clube, leva para a atividade esportiva. Os pais hoje estão na rua trabalhando e buscando seu sustento. As crianças ficam com quem? Fica com o vizinho, fica com o irmão mais velho. Então ele na Califórnia fez o seguinte, acabou o horário da escola, você estende até 5, 6 horas da tarde com atividade cultural e esportiva, a mãe sai do trabalho, passa na escola, pega o filho e leva o filho para casa. E foi um sucesso. Então, tem como dar certo, basta vontade e você querer realmente criar uma política esportiva, escolar, para que a gente possa juntar tudo isso e colher os frutos no futuro. Veja bem, Alexei, isso já é um problema no primeiro mundo. Quer dizer, o primeiro mundo, o governador da Califórnia, né, Arnold Schwarzenegger, já identificou isso um problema. Agora, lá eles têm uma babá, eles têm algumas alternativas até para deixar essa criança. Aqui a nossa criança fica na mão do tráfico, fica na mão da milícia. Quer dizer, vai aprender o quê? Essa é a grande questão que a gente tem no nosso país. Quer dizer, você, ao tirar a criança da escola, do horário integral, entregar a escola, dar 2 horas de aula e devolver a criança para casa, o pai e a mãe estão trabalhando. Ele vai ficar na mão de quem? Ele vai ser refém das comunidades, nas comunidades do tráfico, ou refém da milícia, aprendendo o quê? O que eles vão ensinar? Não é esporte nem cultura. Rubem Manhano, que é argentino, vai ser o responsável pela equipe masculina, já é inclusive, mas em 2016. No feminino, Luiz Augusto Zanon, que é ex-jogador. Ele assumiu o cargo depois do fiasco de 2012 na Olimpíada de Londres. E aí, Alexei, o basquete, tanto masculino e como o feminino, o masculino com o Rubem Manhano, argentino, e o feminino com o Zanon, que é ex-atleta do basquete. Bem entregue? Sim. O Manhano dispensa aqui qualquer apresentação, estamos falando de um treinador renomado, campeão olímpico, vice-campeão mundial, classificou o Brasil para as Olimpíadas em Londres em 2012, o Brasil que foi 5º lugar. E o Brasil hoje, a exemplo do futebol, virou um país de exportação. Com todos os problemas que o basquete enfrenta, temos hoje 9 brasileiros jogando na maior liga do mundo, que é a NBA. Nós temos jogadores, inclusive, jogando em grandes centros, como na Europa, Espanha, temos atletas em universidades americanas. Então, em cima da quantidade, você consegue extrair, mas muito difícil hoje você segurar, por conta do que a gente já falou anteriormente, da falta da iniciativa privada, do planejamento dos clubes, você tem um patrocinador, uma equipe de ponta. Então, a gente vê com bons olhos, não só a questão da participação masculina na Olimpíada, porque a gente não pode respeitar, são grandes potências que vão estar aqui ano que vem. Então, da mesma maneira que o Brasil tem chance, não se surpreenda caso o Brasil vá mal, mas é uma Olimpíada, é um tiro curto, são jogos praticamente sucessivos, todo dia, e o feminino passa por uma reformulação em cima daquele modelo dos fenômenos, né? A gente teve a era Guga, a gente teve a era Oscar e Marcel, a gente teve Paulo e Hortência, Janete, e agora com uma seleção renovada, com jogadores inclusive jogando na WNBA, e eu acredito que tanto o masculino quanto o feminino tenham condições plenas de fazer um bom papel. E aí sim, a questão que o deputado falou. O que o voleibol tem hoje, que está faltando muito ao basquete, está faltando ao futebol, é resultado.
Isso é que está faltando. Potencial, matéria-prima, profissionais como o Moiano e o próprio Zanon, trabalhar num período ali de um mês e meio, você concentra durante um mês e meio os melhores jogadores, onde todos estão ali focados, imbuídos de um objetivo comum, sem vaidade, em prol de um resultado, de um pódio, de uma medalha. Ok, isso pode acontecer, mas a estrutura, a base, isso é outro papo. Então eu costumo muito separar o que está sendo feito aqui embaixo e a ponta. Reúne os melhores, trabalha, vai lá. O voleibol faz isso de maneira excepcional e tem uma diferença. O vôlei tem um centro de treinamento em Saquarema. Que é um baita centro de treinamento. Que tem escola, que tem infraestrutura, Verdade. que tem todo um aparato que permite ele percorrer todo o território nacional, identificar o talento, falar com os pais. Eu vou acolhê-la, vou dar escola, vou dar alimentação, vou dar apoio, nutrição, médico, tudo que um atleta precisa para se desenvolver dentro da sua própria casa, então ele tem ali sua própria fornada. Os outros esportes, infelizmente, não têm essa mesma estrutura que o voleibol, com todos os méritos, criou, e eu acho que aqui não é questão de inventar nada. Basta você copiar os modelos que estão dando certo, não precisa se inventar a roda e seguir o mesmo caminho. Com certeza. Para 2016, 9 países estão garantidos no masculino. No feminino, são 7, de um total de 12 para cada categoria. Estados Unidos, atual campeão mundial ano passado, nos dois lados, masculino e feminino. Da América do Sul, temos a Venezuela, campeã da América, da Copa América e desse ano, né? E também temos a Argentina, que foi vice. Isso no masculino. Já no feminino, só o Brasil como sede. As vagas restantes virão do pré-olímpico, que será entre 5 a 10 de julho para o masculino. E para o feminino, na mesma forma, entre 13 e 19 de junho, Alexei. Exatamente. Recentemente, a Rússia, no feminino, conquistou pela 10ª vez o europeu, então é uma seleção forte, tradicional. A gente também teve no continente europeu a vaga confirmada com Espanha e Lituânia. Então, são países com muita tradição no basquetebol mundial. E eu costumo dizer o seguinte, o basquete, que já perdeu esse status de ser o segundo esporte no país, continua sendo uma grande paixão do brasileiro. As pessoas falam, mas de que maneira? Todo mundo que vai aos Estados Unidos de férias, mesmo que nunca tenha jogado uma bolinha de basquete, põe no seu roteiro, se vai a Orlando, vê o Orlando Magic, se vai a Nova York, vê o New York Knicks no Madison Square Garden, porque gosta de basquete, porque é contagiante, é extremamente contagiante. E o americano sabe como promover o esporte, não só a questão da partida em si, mas de todo o entretenimento que acontece em cima daquele ambiente que é gerado por eles de maneira magnífica. Deputado, aqui nós temos a NBA que veio para cá, né? Temos esses jogos internacionais e não é a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, deu certo lá na Barra da Tijuca. E isso pode ser uma ajuda para renascer o basquete novamente, porque o Flamengo foi campeão mundial, foi campeão de tudo agora nos últimos tempos, quando nós temos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e o Flamengo conseguiu essa conquista. É um incentivo a mais? Eu acho que é. O Flamengo, o único problema é que o Flamengo é o único. Pois é. E os outros 3? A gente precisava ter o embate, né? Precisava ter o Tijuca voltando a... Não estou nem falando dos clubes de futebol, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo e do Vasco. Eu estou falando dos outros. O Tijuca disputou grandes campeonatos, disputou nacional. Isso é da minha época de acompanhar alguma coisa de basquete. O Olaria. Então você tem outros clubes que poderiam estar enfrentando o Flamengo em iguais condições. Mas hoje aí não tem existe. Que investir, deputado. Exato, hoje não existe. Hoje só existe o Flamengo. E a nível nacional você tem o Bauru, você tem... mais uns 2 ou 3 aí também que se destacam para confrontar com o Flamengo. Então hoje o Flamengo, como é que se diz, sobra na raia, né? O Flamengo hoje não tem confronto, tanto que está disputando com o NBA. Então é o que está acontecendo, é o investimento, eu não sei o trabalho, não conheço o trabalho do Flamengo, você sabe muito bem que eu nem flamenguista sou, então não acompanho, só vejo os resultados, obviamente, então não sei qual foi o trabalho que foi feito no Flamengo. Eu só sei que o resultado está aí. Bom trabalho, Alexei. Excelente, e vale ressaltar, já que estamos aqui numa casa de leis, TV Alerj, que não fosse a lei de incentivo ao esporte do Estado do Rio de Janeiro, de CMS, o Flamengo talvez não tivesse a equipe que tem e tenha conquistado
os títulos que conquistou. Mas só conseguiu porque tem as CNDs, Sim. né? As certidões negativas de débito. Exatamente. Porque o presidente Eduardo Bandeira de Mello, com a equipe, Sim. fez um planejamento, Sim. né, que agora para 2016, 2017, para vir o resultado. Eu quero ser corrigido, mas eu acho que o Flamengo, a ascensão do Flamengo não vem dessa gestão. A ascensão do basquete já vem anterior. Sim. E aí o meu questionamento... de outras administrações Mas do essa, clube. deputado, foi quem acertou o clube em Sim. termos de CNDs. Aí é que eu ia levantar uma questão. Por que essa lei não se aplica, os outros clubes não usufruem dessa lei também? Incompetência? Talvez, mas, por exemplo, o Carlos Eduardo Pereira, hoje atual presidente do Botafogo, já conseguiu as certidões e o Botafogo hoje tem um projeto aprovado de CMS para base, formação do basquete, de quase 300 mil reais. Falta captar, mas está lá, está aprovado. O Vasco, se não me engano, também tem as suas certidões. A certidão é um passo extremamente importante. Você tem que estar em dia com as suas finanças, com as suas contas, seus impostos, recolher seus impostos, naturalmente, mas a captação também ela não é muito fácil. E outro detalhe também é que estamos falando de clubes grandes, de camisa, de tradição, que trazem a torcida e tem as suas dificuldades. Então, é preciso também, como falou o deputado, como é que o poder público e as próprias federações e confederações podem auxiliar os clubes de bairro, Olaria, Jequiá, Mackenzie, para que eles possam também estar inseridos nessas competições. Porque esses clubes vivem praticamente da taxa do social, que é aquela taxa de manutenção. Para quê? Manter a piscina limpa, o cloro, o papel higiênico no vestiário, pagar seus funcionários. É difícil até de comprar a bola. Exato. A bola do basquete. Aí quando você difícil, pensa em montar um departamento, contratar técnicos, material, viagem, taxa de federação, opa! Como é que eu pago essa conta? E não tem como fugir. Hoje você tem que estar com as suas certidões em dia, usar o auxílio da lei de incentivo ao esporte, porque do contrário fica muito difícil. Olha só, a gente está falando de certidões, mas a Federação de Basquete não tem certidão. A Confederação tem? A Confederação tem, mas hoje ela tem um passivo muito grande. Uma dívida elevada? Exatamente, que se você olhar para... Vamos falar o português aqui, claro. Vamos olhar para as confederações brasileiras que têm seus patrocinadores. Não sei se a gente pode aqui revelar os nomes dessas empresas, mas normalmente são empresas estatais que são vias governo, Ministério do Esporte, Casa Civil, que de alguma maneira estão colaborando e ajudando essas confederações que respectivamente, auxiliam as federações. Só que os repasses a essas federações aqui na ponta não chegam porque elas estão com uma dívida muito grande, aí não tem como não receber, conseguem certidão. Ou seja, por uma iniciativa louvável, recente esse ano, em 2015, do atual secretário do Governo do Estado, Marco Antônio Cabral, com o secretário municipal de esporte, Marcos Braz, eles se juntaram e precisamos fazer alguma coisa para essas federações e criaram um conselho das federações com um novo estatuto, com um novo CNPJ, para que de alguma maneira eles possam também fazer seus projetos, cooptar através da lei de incentivo e poder fazer com que esses recursos cheguem nessas federações, se não me engano são 11, porque lamentavelmente essas federações no estado do Rio de Janeiro passam por esse mesmo problema. Deputado, em rápidas palavras, a gente está em cima aqui de encerrar o Arena. É uma solução porque o secretário Marco Antônio Cabral é jovem, mas ele tem trabalhado bastante em prol do esporte, né? Lazer, juventude aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. É uma solução encontrada, um novo CNPJ, reunir essas federações? Com certeza, com certeza. A discussão política, a discussão e o planejamento é fundamental em tudo isso que a gente falou aqui desde o início do programa. Quer dizer, o que se vê é exatamente o abandono dessas estratégias, desse planejamento e desses incentivos. Quer dizer, as leis existem. Agora, cadê a competência das pessoas, dos dirigentes, para utilizar os benefícios da lei? Então, é mais ou menos por aí. E o Marco Antônio Cabral está nessa linha de fechamento, com certeza. Tá certo. Eu quero agradecer ao deputado Milton Rangel, do PSD, que mais uma vez aqui esteve com a gente no Arena. Deputado, obrigado. É um maior prazer estar aqui com você, falando de esporte, que é uma paixão. Com certeza. Também o Alexei Carvalho, ex-jogador de basquete da Seleção Brasileira também. Alexei, obrigado. Obrigado a você pelo convite, Rui. Prazer enorme estar aqui do lado do deputado Milton Rangel e até uma próxima oportunidade. Isso aí. O Arena Esportiva, você também pode acessar o nosso site www.tvalerge.tv e assistir o programa, dar sugestões. O nosso e-mail é arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense.